sendo reutilizada mais diretamente. Nesse decreto que foi aprovado agora em Porto Alegre, foi colocado, ele prevê a questão do reaproveitamento também desta água. E eu quero assim trazer como subsídio também, né, das tecnologias que Porto Alegre, e justamente na sua área, por exemplo, os engenheiros agrônomos lá da ISMAN, fizeram um trabalho riquíssimo agora, que nós assinamos um convênio com a FEPAGRO, da fertilidade do solo da cidade de Porto Alegre, bairro por bairro. Um trabalho fantástico para ver, então, para cada bairro da cidade tem um tipo de solo para ver qual a planta, as espécies que seriam mais apropriadas para ser plantada. Porque qual é a dificuldade hoje que se tem? Embora as mudas, e a ISMAN planta 10 mil mudas novas por ano, mas a preocupação é a questão de regar. E esse regamento tem que ser pelo menos 2 anos até ela ficar compacta e realmente ter uma vida que permita, tem uma estiagem, ela não morre. Então isso assim é um trabalho constante, e Porto Alegre, nós nos orgulhamos tanto da questão das nossas ruas e avenidas, do número de árvores, mas também tem um problema que a comunidade às vezes nos cobre muito. Ou seja, nós temos nas ruas e avenidas 1.200.000 árvores. E a legislação de Porto Alegre é muito severa, por exemplo. Dentro das residências, para podar uma árvore, tem que pedir a autorização da ISMAN, tem que ir um técnico responsável, ele tem que autorizar e colocar a questão do CREA, né, ou seja, o seu registro, mas isso é uma evolução. Então, e Porto Alegre também tem, pioneiro, que as outras cidades não têm, é o plano diretor de arborização, que durante muitos anos, e aí uma cultura, até nós ocidental, aquela velha cultura que diz, né, que o ser humano ele tem que plantar uma árvore, tem que ter um filho e escrever um livro. Só que as pessoas foram plantando indiscriminadamente. Então hoje já tem uma orientação que, por exemplo, sabemos que numa esquina não se planta, porque provavelmente daqui a uns tempos vai ter um semáforo, sinalização, e isso aí prejudica e muito a visualização. E aí as pessoas querem poda, e muitas vezes querem poda que tem que basicamente decepar a árvore, não é essa a ideia. E aí entra alguns conceitos, o professor como engenheiro agrônomo sabe muito bem, que, por exemplo, que se tu iluminar demais uma árvore, pode alterar a floração da árvore, e também vai haver um processo migratório. Ou seja, os pássaros não vão dormir ali, que tem luz a noite inteira. Então, são inúmeras variáveis, né, mas na realidade nós temos o quê? É um sincronismo. Queremos e vamos continuar tendo uma cidade arborizada, mas que ela também possa ajudar numa melhoria com luminosidade que ajude a questão da segurança, mas que não interfira na vida dos pássaros e da própria árvore. E, professor, na terceira perimetral, as árvores ali plantadas, não sei se teve o sucesso que se imaginava. Então, esse estudo ele vai ser muito importante. Uma obra grande como essa seria dependendo dos bairros e a cada quilômetros por quilômetros, ver que tipo de planta e não só a mesma, talvez. Exatamente. Esse estudo ele permite isso. E algumas que morreram vão ser trocadas por outras espécies, né? Então esse estudo vai ser importantíssimo, porque também temos os microclimas dentro de Porto Alegre, é uma cidade grande. E um outro trabalho, mas já até vou aproveitar esse espaço que começou o estudo, que é um convênio da ISMAN com a CE, Procempa e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dentro de 18 meses, nós teremos levantamento rua por rua de Porto Alegre, sabendo a espécie que tem. Por exemplo, tu quer saber, olha, eu moro na rua tal, quantas árvores tem naquela rua? Vai ter condição de saber quantas árvores, quais espécies que tem, local por local. Ou seja, vai ser um monitoramento árvore por árvore. Isso aí também é algo pioneiro que não se tem registro. Na minha vizinhança, nós tivemos agora uma construção, tinha uma árvore muito grande, eu realmente não entendo, mas os moradores do prédio já querendo procurar a ISMAN e perguntando se poderia ser cortada aquela árvore ou não. Daqui a pouco é uma árvore, né, de preservação, uma árvore nativa, enfim. Então é bem importante, já seria o caso de ver até pela internet, e isso não necessariamente ter que falar com alguém da ISMAN. João Manuel, o professor falou de várias questões, também do reuso da água da chuva, das medições individuais, né? Você falava da importância dos nossos prédios, dos nossos lares, a gente poder ter acesso a algum tipo de verde, né? E a questão também de termos acesso ao sol.
que hoje a gente teve agora nos últimos dias, tempo bem úmido, muita chuva, a gente sabe a falta que faz o sol no nosso dia a dia, né? Principalmente para o brasileiro. Então, essa é uma preocupação também que o próprio plano diretor traz, que o plano diretor não só trata da questão da altura dos prédios, mas é uma questão sempre também para se estar levando em conta. Uhum. Sim, a cidade tem que ser vista, então, né, de uma forma geral, com todos os seus problemas, todos os seus aspectos, né? Evidente que nós temos, né, onde tem problemas, maiores problemas de insolação, sombreamento, são nas partes mais antigas das cidades, né? Partes que já estão consolidadas e onde não se pode mexer, né? Agora o importante é o seguinte, né, é passar, criar uma determinação ou gerar uma modificação, né, para que esses erros ou essas não continuem sendo repetidamente, né? Então, onde existe o problema, retornar isso aí, né? Vamos dizer, projetar não imediatamente para a situação consolidada, que venha a se demolir, mas projetar isso para os próximos 100 anos ou 150, de forma que isso não venha a se repetir no futuro, né? Dizer, isso também é governar imaginando, vamos dizer, como vai ser, não a próxima gestão, ou enfim, o espaço imediato, né? É importante, então, que a gente tenha toda essa forma. E também me interessou bastante, né, o que comentou o professor, a respeito, então, dessa situação das árvores, né, do trabalho que está sendo feito dos agrônomos, né? Então, o que está acontecendo é isso, aos poucos nós estamos crescendo nesse conhecimento e nessa interface, né, ecológica, né, com os outros elementos da vida, que não só o ser humano, né? Parece que de um determinado período, que seria daquele do pós-guerra, até um pouco tempo atrás, se pensava no crescimento urbano populacional desenfreado, né? E agora se pensa um pouco mais em qualidade, talvez na convivência, né? E por que não dizer também na democracia, né? Em devolver um pouco para a natureza daquilo que foi tomado. Porque evidente, né? Nós temos situações assim, por exemplo, o deserto do Saara, onde não tem vegetação, num espaço muito grande, chega a fazer temperaturas próximas a 70 graus centígrados. E essa vegetação durante o dia e durante a noite, isso cai vertiginosamente. Nós não podemos, então, conviver sem a planta, sem os outros elementos. Tem um outro fator também, que é a questão genética, né? O espaço vital necessário, vamos dizer, para a existência de códigos genéticos que não o humano, né? Diferentes do que esse, é muito importante para a ciência. É muito importante que essa biodiversidade se conserve, né? Mas não só nos outros espaços, nos espaços rurais. Os espaços rurais também são plantados com alguma coisa. Também existe, nós precisamos criar em todos os espaços, então no rural, uma questão de espaço para biodiversidade, e também na cidade, também todos somos responsáveis, né? Então acho que estamos caminhando no lugar certo, né? Aumentando essa preocupação, né? TV Câmara Entrevista de hoje está tratando do desenvolvimento sustentável. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com outras novidades nesse setor. Já já, que é engenheiro agrônomo, presidente da Associação Verde Brasil e da Ecotelhados, e o nosso secretário do Meio Ambiente, professor Garcia. Professor, agora no verão, todo final de semana, toda sexta-feira, já era tradicional. Vamos ouvir o secretário municipal falando sobre a questão da balneabilidade e também agora, mais recentemente, sobre a poluição do ar. Então, a ESMAN trazendo para a população esses serviços. É isso.